Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. Caríssimos irmãos, nesta noite santíssima, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte para a vida, a Igreja convida todos nós, dispersos pelo mundo, a se reunirem em vigília e oração. Vamos comemorar a Páscoa do Senhor, nos preparando desde o domingo de Ramos, ouvindo a sua palavra, o seu evangelho e celebrando os seus mistérios, na esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de viver com ele para sempre junto de Deus. Oremos. Senhor, que por meio de teu Filho Jesus, deste ao teu povo a claridade da luz. Santifique esse fogo novo e concedei-nos que a celebração das festas da Páscoa acenda em nós o desejo do céu para merecermos chegar com a alma purificada às festas da luz eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Mas ainda está aceso ainda. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Só desiste. Não vai funcionar. Não está aceso. Cadê o... Eu coloquei do dicionário. Ah, tá aqui. Jesus Cristo, ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega, a Ele pertence o tempo, a Ele pertence a eternidade, a Ele pertence a glória e o poder para sempre. Amém. Acho que nós acender a sua vela lá, porque eu não vou, vai queimar minha santa mão se eu botar ali. Pelas suas santas chagas, vem aqui, Jones, vem aí perto, vai. Pelas suas santas chagas, e vai. Pelas chagas gloriosas de Jesus Cristo, está enxergando. Ele nos proteja nos guarde Ele que é o Cristo nosso Senhor. Amém. A luz de Deus
A luz de Cristo, gloriosamente, a luz de Cristo, gloriosamente ressuscitado, afaste de nós as trevas do nosso coração e da nossa inteligência. Agora é você. Ah, tem que acender. Acende você lá. Não, deixa ele acender, que você é capaz de ele se queimar. Esse negócio está muito forte. Vai conseguir aí, Einstein, de perto, porque toda vez eu sou marcado com essas coisas. Eu acho difícil, acho melhor botar lá. Será? Espera um pouquinho, aguenta firme, senão apaga. Ele tem que ficar inclinado, senão até pegar. Pode botar mais aí que vai apagar. Antigamente o pessoal levava tocha, não sei por que não faz isso, não é? Volta esse tempo, né? Era mais prático. Agora você que é forte vai ajudar. Vai. Eu aviso você que você tem que parar, tá? Ele é mais forte. Ah, eu sei, vocês assim dependem, porque nós estamos se queimando. Espera aí, poxa. Agora aqui você tem que, você não vai conseguir. Peraí. Manda ele colocar no mambão lá, eu fico lá perto lá. Põe põe no. Negócio. Chegando nada aqui. A luz de Cristo vence as trevas da noite. Cristo vence o pecado e vence a morte. Glória seja dada a Jesus, que vive eternamente. Exulte de alegria a multidão dos anjos, exulte o povo de Deus, ressoem hinos de louvor.
para anunciar o triunfo de tão grande rei. Rejubile também toda a terra, inundada por tão grande claridade, porque a luz de Cristo, o Rei eterno, afasta as trevas de todo mundo. Alegre-se a igreja, a nossa mãe, adornada com os fulgores de tão grande luz, e ressoe nesse templo as aclamações do povo de Deus. E vós, irmãos caríssimos, aqui reunidos para celebrar o esplendor admirável dessa luz, invocai comigo a misericórdia de Deus onipotente, nesse tempo da Páscoa que se iniciou, para que, tendo-se ele dignado, sem mérito algum da nossa parte, nos admitir no número dos seus ministros, infunda em todos nós, derrame sobre todos nós a claridade da sua luz, para que possa celebrar dignamente os louvores desse fogo novo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente nosso dever e nossa salvação proclamar, com todo o fervor da nossa alma e nossa fé, e com toda a nossa voz, os louvores de Deus invisível, Pai onipotente, e de seu Filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele pagou por nós, ao eterno Pai, a dívida por Adão contraída, e com seu sangue precioso apagou a condenação do antigo pecado. Celebramos hoje a festa da Páscoa, em que imolado o verdadeiro Cordeiro, cujo sangue às portas dos fiéis permanece, protegendo-nos, porque essa é a noite em que libertaste do cativeiro do Egito os filhos de Israel, nossos pais, e os fizeste atravessar a pé enxuto o mar vermelho. Essa é a noite em que a coluna de fogo dissipou todas as trevas do pecado. Esta é a noite que liberta das trevas a terra inteira e aqueles que creem em Cristo. Noite que os restituiu a graça e os reúne na comunhão dos santos. Essa é a noite em que Cristo, quebrando as cadeias da morte, se levanta vitorioso do túmulo. De nada nos serviria ter nascido se não tivéssemos sido resgatados por Ele.
Ó admirável condescendência da tua graça, ó incomparável predileção do teu amor, para resgatar o escravo, Deus entregou seu Filho a nós. Ó necessário pecado de Adão, que foi destruído pela morte de Cristo. Ó culpa feliz, que nos mereceu tão grande Redentor. Ó noite bendita, única a ter conhecimento do tempo, a única a ter conhecimento da hora em que Cristo ressuscitou do túmulo. Essa é a noite da qual está escrito: a noite brilha como o dia e a escuridão é clara como a luz. Essa noite santa afugenta todos os crimes, lava todas as culpas, restitui a nossa inocência, dá alegria aos tristes. Essa noite derruba todos os poderosos e opressores, dissipa todo tipo de ódio, estabelece a concórdia no mundo e a paz. Nesta noite de graça, aceitai, ó Pai Santo, esse sacrifício de louvor, que desta solene oferta desse sírio, pelas mãos de seus ministros, vos apresenta a Santa Igreja. Agora conhecemos esse sinal glorioso desta coluna de cera, que uma chama de fogo acende em honra de Deus. Essa chama que, ao repartir o seu esplendor, não diminui a sua luz. Essa chama que se alimenta de cera, produzida pelo árduo trabalho das abelhas, para formar esse precioso luzeiro. Ó noite ditosa, em que o céu se une à terra, em que o homem se encontra com Deus, nós vos pedimos, Senhor, que este círio e essas velas que acendemos, consagrado ao teu nome, arda incessantemente para dissipar as trevas da noite, e subindo para vós como um suave perfume, junte a sua claridade a das estrelas do céu, e ele brilhe ainda quando se levantar o astro da manhã, o sol, aquele astro que não tem ocaso, verdadeiramente é Jesus Cristo, vosso Filho, que ressuscitando dentre os mortos, iluminou todo o gênero humano com a sua luz e com a sua paz.
Ele que vive glorioso pelos séculos dos séculos. Amém. Ergamos a vela, se for possível. Erga a vela, isto. Meus irmãos, agora nos dediquemos a escutar a palavra de Deus, começando pelo livro do Êxodo, capítulo 14, que é obrigatório hoje, todos os católicos refletirem sobre esse livro, que é o momento da libertação do povo de Israel. E o cântico que Moisés pede para nós gravemos na nossa cabeça, assim como o Apocalipse depois nos fala desse cântico. Podemos apagar as velas, se for possível. Eu não sei como é que apaga isso daqui. Como é que apaga isso? É aqui? Não. Ué, apaguei. Podemos sentar. Leitura do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio-mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então, o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles, e com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles a nuvem era tenebrosa, para estes iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então, os filhos de Israel entraram pelo meio-mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram, então, os egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e, ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar
em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha, à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Pudesse arrancar esse livro da Bíblia. Aliás, eles modificam tudo também. Porque o livro do Êxodo é um livro que fala da natureza de Deus e fala da natureza da gente. Vocês reparem, aquela coluna de nuvem, os opressores não enxergam, mas os oprimidos enxergam. A coluna de fogo, diz o texto, porque Deus não tem cara aqui ainda, né? Deus é a coluna de fogo que olha. E o interessante, Deus endurece o coração do faraó. O que quer dizer isso? Quer dizer que o opressor, por vaidade, ele muda de ideia. Ele não quer mais que os egípcios, que os hebreus saiam do Egito. Ele fica com raiva. Olha que interessante. Mas por que Deus fez isso? Deus podia amolecer o coração desse homem? Não. Porque o exército todo vai perseguir o povo de Deus. E vai na travessia do mar, que a gente pensa que foi assim, né? A gente assiste muito filme e a gente acha que é filme. Não é esse filme de crente que é muito mágico, é cheio de magia, mágico, né? Não. O mar abre, mas demora para abrir aqui. Assim como demora para fechar. Você demorou uma noite inteira, diz o texto, para fechar. Então, o mar abaixa, ele não é que ele abre, a palavra não é correta. Ele abaixa de um jeito que você anda assim e fica um tantinho de água aqui na canela, assim. Né? E o povo hebreu atravessa. Mas quando chega o exército para matar os hebreus, o mar começa a subir, a fechar. E a descrição do livro do Êxodo é terrível. Aliás, a morte dos soldados, dos cavalos, a destruição das bigas, né? Que começou a ser inventada na época pelos Ixos, né? Um povo que existiu antes do Egito, antes dos egípcios, tinha um povo chamado Ixo. Esse povo que inventou a biga. Tá? A biga, aquele negócio que você sobe e tem um cavalo na frente, você a biga. E muitas outras armas, né? Porque os Ixos eram um povo, uma consciência militar. Então, as bigas, os cavalos, todas aquelas coisas, tudo destruído, tudo morto, e aquilo vai parar na praia depois. É uma visão aterroradora, né? A morte presente ali naquele que quer oprimir. E o interessante, né, que a gente não pode esquecer nunca, é a primeira vez que os soldados do faraó diz essa frase:
Vamos fugir desses hebreus aí, porque o Senhor está do lado deles. É a primeira vez. A religião deles não é a dos hebreus. É uma religião pagã. Quem é o Senhor na religião egípcia? É o faraó. O faraó é Deus. Aqui eles falam que não é o faraó, é Deus. É aquele que está fazendo tudo aquilo. O faraó. Não é Deus. Assim como os romanos vão herdar essa tradição. Os romanos, quem é Deus para o Império Romano? É o imperador. É César. Aqui acontece uma coisa extraordinária. Eles são capazes de enxergar e de ver o que Deus faz, o poder que Deus tem. E eles acabam, antes de morrer, chamando Deus de Senhor, Deus hebreu de Senhor. Isso é muito importante, porque esse dia ele é lembrado na festa da Páscoa judaica e também na Páscoa nossa cristã e de muitas outras, né, modos de cristianismo, para mostrar como Deus fica do lado da gente sempre, como Deus surpreende a gente. Deus é surpreendente. Não tem saída. O que é que vai fazer? Fugir. Um guerradinho de gente lá. O exército é maior, é armado, é mais forte, é treinado, é todo mundo forte, né? Porque os soldados eram obrigados a fazer academia, né? Não tem jeito, vai morrer todo mundo. Mas quando chega ali, agora não, é o mar. Não tem jeito. Vamos morrer todo mundo. Deus então faz o quê? Manda um vento. E o mar vai abaixando, abaixando, abaixando. E eles que atravessam. A travessia do Mar Vermelho. Né? Considerado pelos cristãos como uma espécie de batismo, né, do povo hebreu. Deus é surpreendente. Quando você pensa que não tem saída, Deus mostra a saída. Quando você pensa que tudo está ferrado na sua vida, não está não. Isso é na Bíblia inteira. Deus surpreende. Jesus era surpreendente, né? Você sabe? Jesus tinha ele era surpreendente. Aí morreu, coitado do Lázaro, não tem mais jeito. Há 3 dias enterrado, já deve estar fedendo. A surpresa. Lázaro ressuscita. A menina que a mãe amava, morta, tristeza, acabou. Jesus ressuscita a menina. Então, Deus é surpreendente. Não se esqueça disso. A saída é Deus. A porta é Deus. Por isso que Jesus falou, eu sou a porta, né, César? A porta é Deus. Deus sempre nos surpreende. Quando a gente pensa que a vida acabou, quando a gente pensa que o mundo vai acabar, não vai. Porque Deus é surpreendente. Deus nos ama. Por isso que Moisés pede, coitadinho do Moisés, sofreu tanto também, né? Pede aos filhos de Israel que eles componham uma música ou uma letra para não esquecer das maravilhas que Deus fez para eles. Vai cantar? Como é que vai rezar? Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. É isso. Cantemos ao Senhor que fez brilhar sua glória.
Cantemos ao Senhor, fez brilhar sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar. Pois foi Ele neste dia para minha libertação. Ele é meu Deus, eu louvarei, Deus de meu Pai, eu honrarei. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar sua glória. Ao Senhor, o Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é onipotente. Os soldados e os carros de Faraó jogou no mar. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar sua glória. Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar sua glória. vosso povo levareis e plantarei vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construídos pela vossa própria mão. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Hoje, esse texto, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória, os judeus, na celebração da Páscoa deles, estão na sinagoga, todos cantando isso aí. Essa frase, repete essa frase. Assim como o Salmo 118, né? Eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia, eterna. Isso que é repetido. Porque o Salmo 118 é do tamanho do metrô, né? Do tamanho do metrô, da seta aguilhenta aqui. E eles repetem, para não esquecer. As crianças têm que aprender na sinagoga a sempre lembrar disso, né? Desta bondade de Deus que nos salva. Deus faz tudo para salvar a gente. Oremos. Senhor nosso Deus, nós também, em nossos dias, vemos brilhar as tuas antigas maravilhas. Se outrora o Senhor manifestou o teu poder, libertando um povo oprimido da mão de um opressor, de um ditador, que era o Faraó. Hoje, o Senhor assegura a salvação a todos os povos, fazendo-as renascer pela água do santo batismo. Fazer que todos os povos da terra também se tornem filhos e filhas de Deus, membros do povo de Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar. Agora é o texto da... Quem vai fazer a leitura? Da carta é a carta aos Romanos, não é?
Esqueceram. Paciência. É a leitura da carta. Mas o Glória é depois. Vamos lá, leia a carta aos Romanos, por favor. Proclame. Já vai, calma, você também. Leia a carta aos Romanos. Nós que recebemos da igreja com muita alegria, o nosso final é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Gabriel, será que ignorais nós que recebemos todos da nós, igreja com muita batizados alegria. em Jesus Cristo, Em nome é do na Pai, sua do Filho e do morte que Espírito fomos Santo. pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós devemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte sem crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Agora vamos cantar Com o efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, Agora vai morremos cantar o com Glória. Cristo, Pode ir lá preparar. cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavras do Senhor. Graças. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, os homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, Senhor. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Santo. Oremos, Deus de infinita bondade, que faz brilhar esta sacratíssima noite com a glória da ressurreição do Senhor. Renovai na Igreja Católica e em todas as igrejas cristãs o Espírito Santo de adoção filial, para que todos nós sejamos renovados no corpo e na alma e nos entreguemos plenamente ao teu serviço de anunciar o Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos aclamar. Aclama. Tem que aclamar o Evangelho. Penetre na sua vida como este óleo do teu peito. Amém. Receba o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dá uma beijadinha, beija um pouquinho. Isso, obrigado.
Aqui, bota aqui. Cristo Salvador nos dê sua força, que ela penetre na sua vida, como este óleo no teu peito. Amém. Receba o Evangelho, a palavra de Deus. Ame, ame. Recebe, pega. Se você dá um beijinho se quiser. Se não quiser também, tá. É a palavra de Deus. Né? Menina do céu, me dê esse pano aí. Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Agora está aceso, graças a Deus. Agora está aceso. Tem que vir mais cedo. É, porque senão não funciona. Agora vai. Fechou? Palavra de Deus. Sim, pessoal. Vai ali na frente aqui do ambão, passando. No primeiro dia da semana, ao romper da manhã, as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia foram até o túmulo dele, levando o perfume que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo aberta, removida, e ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com aquilo que aconteceu, apareceram para elas, de repente, dois homens com vestes brancas assim, brilhando. Elas ficaram com medo e baixaram o rosto para não olhar para o chão. Ficaram com o rosto olhando para o chão. Enquanto eles diziam: "Não, por que vocês estão aqui? Aquele que está vivo está procurando quem está vivo aqui, num túmulo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembra que ele falou tantas vezes isso para vocês, enquanto ele estava andando na Galileia? O Filho do Homem, ele dizia isso. O Filho do Homem tem que ser entregue na mão dos pecadores, na mão dos opressores, da sociedade cruel. Tem de ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia." Elas então lembraram de que realmente ele falava muitas vezes, aliás, ele falou 3 vezes, e estão os registros, né? Deve ter sido mais. Né? Aí elas lembraram dessas palavras que Jesus havia dito realmente para todos eles, né? Então, voltando do sepulcro, saindo de lá, foram correndo contar os 11, que o Judas já tinha, né? Foram contar para os 11, bem como também para todos os outros que estavam lá, escondidos. Né? Eram essas mulheres Maria Madalena, Joana e Maria, mãe do Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas diziam essas coisas para os apóstolos. Mas essas palavras pareciam para os apóstolos uma espécie de desvario de mulher, né? Desvario de mulher. Não acreditaram muito no que elas falaram, não. Entretanto,
Pedro resolveu voltar, se colocou a caminho e foi correndo até o túmulo. Debruçando-se, Pedro viu as ligaduras, aquelas coisas que amarram o pé e as mãos, né, do doente, do morto, e viu também a sua roupa lá que colocaram nele, aquele sudário, aquele pano. E Pedro então voltou correndo de novo para casa, admirado e contando para todo mundo o que tinha acontecido. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto? Quem está com o meu saltério? Quem está com o meu saltério? Quem está com o meu saltério? O meu saltério, com quem está? Saltério, é. Olha, minha gente, você vê que desde o domingo de Ramos a gente vem se preparando, né, para celebrar alguns pontos rápidos. Pedro corre para o túmulo. O que, por quê, né? Quais poderiam ser os seus pensamentos? Ele estava agitado, porque ele estava todo mundo escondido. Jesus tinha sido sepultado. Com certeza, eles também seriam presos, todo mundo, né? Eles estavam com medo. Pedro tem coragem e sai na rua, hein? E vai até lá. Mas o coração dele, a gente tem que pensar, o que esse homem pensava, né? O Evangelho nos diz que ninguém acreditou no que as mulheres falaram. Ninguém acreditou. No anúncio da Páscoa, atenção, as mulheres são as primeiras a anunciar a Páscoa. As mulheres. Isso eleva a mulher como obra de Deus e muito mais do que a gente pensa. As mulheres são as primeiras a anunciar a Páscoa. Você veja que lá no tempo de Jesus, a palavra de mulher não tinha muito valor, não. Mulher falando, sempre deve ser alguma fofoca, né, alguma coisa, é sempre desqualificando a mulher. No tempo de Jesus, a cultura é de desqualificar a mulher. A mulher não valia nada mesmo, né? No tempo de Jesus, coitada. Ela só tinha um direito reservado para ela no Código Civil, que era um buraco para enterrar o corpo dela. Só tinha direito. Então, as mulheres que numa sociedade machista, misógina, né? Uma sociedade muito cruel, as mulheres, por incrível que pareça, e aí está uma outra surpresa de Deus, né? São elas que são as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. O coração de Pedro reina a dúvida, acompanhado por muitos outros, né? Claro. Claro, eles estão assim com os pensamentos deles, tudo negativo. Jesus esperava que fosse fazer e acontecer, não fez nada. Jesus é um fracassado, né? Fracasso. Durante a vida dele toda foi assim, é fracasso atrás de fracasso. Poucas pessoas deram bola para Jesus. Pouquíssimas. Poucas pessoas deram bola para Jesus e amavam Jesus de verdade. Por isso, esses pensamentos dele, de que domina a cabeça desses apóstolos, é muito grande. No fundo, é o resultado da tristeza. No fundo, é o resultado da tristeza. Quem você ama muito, quem você gosta, quem você acredita, quem você acha que vai fazer as grandes coisas, acaba na cruz. Acabou. É tristeza. A gente fica triste com tantas coisas assim também, né? Você espera tanto da sua filha, da sua esposa, do seu marido, não sei do quê.
E o desgramado, a desgramada, dá uma tristeza, né? Dá uma tristeza. A gente às vezes fica pensando, meu Deus, onde eu fui amarrar meu burro, né? O que que eu fui fazer da minha vida, né? A gente pensa assim mesmo, é normal. Quando a gente está muito triste, ficar pensando esse tipo de coisa. E Pedro, então, depois, daquela hora que Jesus estava sofrendo, estava sendo julgado ali, né? Que a gente viu na sexta-feira da paixão, né? Ainda por cima, Pedro negou Jesus 3 vezes. Imagina, esse sujeito como deveria viver, né? Deus me livre. Mas tem um detalhe aqui muito interessante do Evangelho, de todos os Evangelhos. Pedro tem que fazer um caminho. É incrível. Conviveu com Jesus, mas ele tem que fazer um caminho. Ele tem que passar por um caminho. Ele tem que se transformar. Ele tem que se transformar. Ele, então, por isso que o texto diz, Pedro foi correndo. Ele não ficou sentado pensando, não ficou fechado em casa, né? Os outros ficaram. Outros evangelhos falam que foi Pedro, foi João, varia de acordo com a circunstância do texto, né? Foram escritos em épocas diferentes, né? Mas todos, a maioria realmente ficou fechado em casa com medo de morrer mesmo, com medo de sofrer. Então Pedro, ele quando vai até o túmulo de Jesus, ele rompe esse clima de tristeza, esse clima pesado. E, pelo amor, não é possível. Você reencontrar Jesus, poxa vida, nossa, vale a vida da gente, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos, mulherada, vamos lá, vocês estão fora, vamos voltar. Vale isso para nós, tem um valor muito grande. Sair daquele clima, sair daquela atmosfera pesada, tudo é negativo, sair daquele clima de desconfiança, né? Aquele clima horrível que às vezes a gente vive mesmo no dia a dia da nossa vida, a gente vive essas coisas. O remorso, né? Imagine, nossa Senhora, o remorso grande, o remorso é uma coisa terrível, né? O remorso é uma coisa terrível. Ele vai até o túmulo. O objetivo é encontrar Jesus, encontrar com Jesus, conforme as mulheres falaram, ressuscitado. Ele corre. No Evangelho de João, vai ele e o João correndo também. Só que o João é novo, né? Novinho, o Pedro já é um velho. O João corre bastante. Mas o João, interessante no Evangelho de São João, o João, quando chega no túmulo, ele não entra, ele não olha para dentro. Ele espera o Pedro chegar. O Pedro é que dá o testemunho ali da ressurreição e testemunho das mulheres. Ele fala das mulheres. Olha aí, começou a ressurreição do Pedro, hein? Jesus tinha ressuscitado. Agora cada um deles vai ter que passar por uma ressurreição. Cada um deles. 50 dias de Páscoa, né? 50 dias duvidando se Jesus estava vivo mesmo ou não, se não era uma coisa meio esquisita. Cada um deles vai ter que passar por esse caminho de ressurreição. Ressurreição do coração. Não ceder à tristeza, não ceder ao desânimo, não ceder à escuridão. Dar espaço para uma coisa muito importante que é a esperança. É isso. As mulheres que saíram de manhã foram fazer o que é o costume judeu, até hoje faz isso, né? Esse costume de sepultou o camarada lá, né? 3 dias depois, vai lá, leva os perfumes, né? Leva alecrim, leva a babosa, né? Aloé,
leva essas coisas, esse perfume, para jogar lá no túmulo da pessoa, né? Era um costume. Elas não estavam esperando a ressurreição, embora Jesus havia falado. Porque vocês vejam que ali acontece a ressurreição, começa a acontecer a ressurreição das mulheres. Ele falou para vocês tudo isso. Engraçado, né? Jesus falou tantas vezes sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Oficialmente nos evangelhos contam 3 vezes que Jesus falou. Com certeza foi mais, né? Como é que as pessoas esquecem essas coisas, né? Como é que as pessoas esquecem a palavra de Jesus? Como é que as pessoas esquecem o evangelho da boca dele? Não é da boca minha de qualquer um, não. Como que as pessoas esquecem? Vocês vejam a situação, né? A situação. A gente convive, mas o coração fechado, né? A gente tem que abrir o nosso coração. A gente tem que abrir esse túmulo que está aí dentro de você, né? E cada um conhece o tamanho do seu túmulo aí, hein? Cada um conhece. Para que Jesus entre, que Jesus traga vida, que Jesus remova essa pedra que existe aí da sua vida. Você tem que remover essa pedra. Então, ele deseja vir, tomar-nos pela mão, nos tirar da angústia, nos tirar da tristeza, nos tirar da falta de esperança, nos tirar de tantas coisas que a gente entra, a gente mergulha. Retirar essa pedra, né, que está lá, porque o túmulo de Jesus é uma coisa estranha. Jesus não merecia ser enterrado, não merecia túmulo. O fato é que alguns amigos ricos que ele tinha, o José de Arimateia, o Nicodemos, que eram pessoas ricas, e gostavam, tinham uma simpatia por Jesus. É eles que vão pedir para o Pilatos autorização para enterrar Jesus. Porque, na verdade, a pena de morte era executada na cruz e o corpo ficava lá. Não tinha remoção do corpo, ficava lá, até acabar. E era uma chuva de urubu, né, de animais, etc. Essa é a verdade. Mas Jesus não aconteceu isso com ele. E o José de Arimateia e o Nicodemos foram até Pilatos, eram ricos, né? Foram até Pilatos, conversaram com ele, Pilatos deu autorização, tá bom. E é por isso que a mãe de Jesus recebe o corpo de Jesus. Ela vai junto. E ela recebe o corpo de Jesus. Ela põe no colo, né? O corpo dele. E o Michelangelo, né? Que fez aquela estátua bonita, histórica lá. A La Pietà, né? A Pietà. A mãe de Jesus segurando o corpo dele naquele momento. E ele é levado então para esse túmulo, que não é um túmulo buraco, né? Um buraco na pedra que tinha que ter, onde você colocava o cadáver e colocava uma pedra grande para ninguém roubar, né? Não só o cadáver, roubar também as coisas, né? Ladrão de defunto está cheio, né? Até hoje existem essas coisas, né? Esses cemitérios mais ricos aí vivem sendo assaltados, né? As pessoas roubam mesmo, né? Então tenha esse cuidado. Que o Senhor nos livre dessa pedra, dessa coisa que fecha a gente. Que o Senhor nos livre da falta de esperança. Que o Senhor nos livre da falta da fé. Que o Senhor nos livre dessas coisas. Mas nós vamos ter que caminhar. Caminhar. A gente tem que ressuscitar. A gente tem que caminhar. Ai, quanto problema que tem. Ih, todo mundo tem problema. Não deixe que a escuridão tome conta da sua vida. Não deixe que as trevas, o medo, tome conta da sua vida. Não permita esse tipo de coisa. Tenha fé.
Deus é surpreendente. Deus é surpreendente. Jesus surpreendeu muitas pessoas. A começar pela Páscoa. Jesus não, embora ele tenha falado antes. Jesus é a nossa alegria maior. Ele está sempre do lado da gente. Paulo diz: a esperança não decepciona. Na carta aos Romanos, no capítulo 5. A esperança não decepciona. Deus não decepciona a gente. O Evangelho não é para te humilhar. O Evangelho não é para. A palavra de Deus é para te humilhar. A palavra de Deus não é para te botar para baixo. A palavra de Deus não é para te acusar de alguma coisa. Não. A palavra de Deus é para te ajudar, para te levantar. Te levantar. Fazer você melhorar. Você caminhar. Você ter fé. Melhorar a sua fé. É isso que a gente tem que compreender, né? O Evangelho não é para te acusar de nada. O Evangelho não é para te deixar para baixo. Não é para dizer que você está perdido. Não é para dizer que você vai para o inferno. Não é para dizer nada disso. O Evangelho é para te levantar. Quando você escuta uma pregação onde a pessoa vem com o objetivo de te colocar para baixo, e usando às vezes a religião, né? Às vezes usa a Bíblia, usando a religião. Suma, sai de perto. Porque isso não é verdade. Não é verdade. Eu não sei quem é que ensina certas pessoas a serem assim, né? Alguém ensina, mas não sei. Isso não é correto, isso não é certo, né? Isso é negar a própria palavra de Deus. Isso é negar a própria alegria que Deus nos dá. Vocês não acham que os judeus a alegria que se ficaram, né? Naquele dia lá. Nossa Senhora. Né? Porque Deus está vivo, é? Deus está vivo, diz o tal anjo lá para as mulheres. Deus está vivo. Alimentar nossa esperança, caminhar, ressuscitar. A nossa vida é para ressuscitar. Caminhamos para a ressurreição. Assim como todos os apóstolos de misericórdia. O Paulo. E é o ressuscitado que aparece para ele, hein? Ele ia para Galiléia para acabar com os cristãos, né? Tinha até a ordem do governo lá para poder matar os caras. E o ressuscitado aparece para ele. Agora, um cara que viveu a vida inteira, desde pequenininho, na sua idade aí, a idade dele ali, num templo, estudando a Bíblia, porque os pais dele eram ricos, né? Podia pagar. Um cara que viveu vida inteira ali, convivendo com aquele bando de velho. É tudo velho. Os escribas e doutores da lei é tudo velho. A barba deles é assim, chega lá no joelho. Bota aquelas trancinhas, aquelas roupas pretas, aquelas coisas horrorosas, né? Um cara que viveu a vida inteira assim. Aprendeu a Bíblia, segundo os rabinos, é lógico, né? Tintim por tintim. Imagine o caminho que esse rapaz tem que fazer para mudar. Tudo que aprendeu está errado, né? Aprendeu tudo errado. E Jesus ressuscitado aparece para ele, é um susto. Ele cega, né? Ele fica cego. E é por isso que a igreja tem que abrir os olhos dele, curá-lo, né? A igreja que cura cegueira. Porque não pode, é. É assim. Caminhar para a ressurreição. Isso nós somos chamados sempre a caminhar para a vida. Abraçar o evangelho da vida. Abraçar a palavra de Deus que é vida. E rezar. Meus irmãos e minhas irmãs, ajudemos então com nossas preces a todos nós que fomos batizados, a igreja inteira. Supliquemos
a Deus, nosso Pai, que Deus possa santificar essa água do batismo, transformar essa água em água do batismo, para que todos possam receber vida nova e que todos sejam incorporados em nosso Senhor Jesus Cristo e sejamos todos contados como filhos de Deus. Cadê o almoço? Pega aqui essa velona aqui, você que já começou lá, porque não tem mais idade para pegar uma vela desse tamanho. Pega, pega. Vamos. Tem que levar ali naquele negócio ali. Cuidado que se essa cera cair, queima, chuchu, machuca, cuidado. Deixa eu ver. Abaixa um pouquinho, só para dar uma olhada aqui. Ó, joga aqui. Porque senão você vai se machucar com certeza. Aqui. Senhor, nosso Deus, pelo teu poder invisível, o Senhor faz coisas maravilhosas através dos 7 sacramentos da igreja. Ao longo do tempo, é o Senhor que escolheu a água para nos fazer conhecer a graça do batismo. No princípio do mundo, teu Espírito Santo pairava sobre as águas, prefigurando então o seu poder de santificar tudo que o Senhor criou. Nas águas do dilúvio, o Senhor pôs fim àquela sociedade opressora. O Senhor nos ensinou a enxergar pelo batismo uma vida nova, porque as águas significam o fim daquele mundo de pecado, opressão, e o começo de um mundo novo. Aos filhos de Abraão, o Senhor fez atravessar pé enxuto o Mar Vermelho, para que esse povo libertado da escravidão fosse também a imagem do povo santo de batizados. O teu filho Jesus também aceitou ser batizado por São João Batista, grande profeta, o maior profeta da Bíblia, nas águas do Jordão. Jesus também recebeu a unção do Espírito Santo. Na sexta-feira da Paixão, pendurado na cruz, por causa da ação de um soldado que o feriu com uma lança, saiu do seu peito o sangue e a água. E depois de ressuscitado, é ele que manda aos seus discípulos, dizendo para eles: vão e ensine, catequizar, né? Ensine todos os povos do mundo e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhe agora, Senhor, nós te pedimos para a tua igreja, para a tua paróquia de São Francisco de Assis, da Vila Guilhermina. Dignai-vos a abrir para ela a fonte do batismo. Receba essa água pelo poder do Espírito Santo, a graça de vosso Filho único, para que o homem seja criado à tua imagem, no sacramento do batismo, seja purificado de toda e qualquer velhas impurezas e ressuscite homem novo, pela água e pelo Espírito Santo. Amém. Desça sobre essa água, por vosso Filho, a virtude do Espírito Santo. Amém. Agora eu faço você aqui. Você bota... Ai, caiu da sua mão. Põe o cílio aqui dentro. Põe o cílio aqui dentro. Se conseguir. Isso. Segura um pouquinho aí. Fonte do Senhor. Bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o para sempre. Amém. Levanta um pouquinho. Põe de novo. Fontes do Senhor.
Bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o para sempre. De novo. Fontes do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o para sempre. Amém. Pode tirar, põe lá de novo no lugarzinho. Cuidado. Machuca. Não é necessário. Queimou a sua mão? Meus irmãos e minhas irmãs, agora é um momento importantíssimo para todos nós. Por isso, pelo mistério da Páscoa, nós somos sepultados com Cristo no batismo, para vivermos com Ele uma vida de ressuscitados, uma vida nova. Por isso, acabando agora a quaresma, no Domingo de Ramos, nós vamos renovar as promessas do nosso batismo, pelas quais outrora o diabo, Satanás e as suas obras, e prometeram servir Deus de verdade, fielmente, servir a Deus fielmente na igreja cristã e católica. Meus irmãos e minhas irmãs, desafiados todos os dias pelas forças do mal, vocês querem dizer não ao demônio e às suas armadilhas? Quero. Todo mundo tem que falar quero. Ó. Quero. Quero ou não quer? Quero. Oh, conscientes do egoísmo que está dentro de cada um de nós e que gera tanta violência, vocês querem abandonar tudo que nos impede de viver como irmãos? Quero. Tentados de tantas maneiras pelas ilusões do mundo, vocês querem deixar de lado tudo aquilo que nos desvia do caminho de Jesus Cristo? Vocês prometem, diante de Deus e de Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, estar mais presente na igreja, na paróquia, a participar dos sacramentos que Ele nos deu, e nunca mais abandonar a fé cristã e católica. Promete ou não promete? Muito bem. Agora vem a parte difícil, né? Porque saber que existe diabo, saber que existe mal é fácil. Agora vem a parte mais difícil. Meus irmãos, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e nos entregou o mundo para que cuidemos dele e vivamos em paz? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, o Filho único de Deus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, se fez nosso irmão, hein? Deu a sua vida por nós, ressuscitou e está junto do Pai? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, que nos reúne na igreja, na paróquia, na comunidade, nos comunica o perdão dos nossos pecados e nos garante a ressurreição da carne, do corpo e a vida eterna? Deus, fonte de amor, de bondade, de vida, que enriquece o coração nosso, vivendo a fé, sobretudo o pai e a mãe, a Gabriel e do Elmer, com amor, sem dúvida, incomparável. Não duvide do amor de Deus. Né? Não duvide. Que Deus abençoe a todos nós, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos então. Mas vamos fazer a aspersão primeiro, com todo mundo, aí depois a gente vai com eles ali, com mais calma, porque senão vai dar uma confusão. Eu não entendo o negócio, não apaga isso, não desliga mais, Não tem. Deixa pra lá. Cadê o asperso? Manda por você ver. Pode. Pode acender a vela, pode acender. A renovação do batismo, quem quiser acender a vela. Eu vou pegar. Oi?
É a mesma coisa. Vocês todos, até mais um pouquinho, vamos. Aqui, deixa eu passar aqui, que agora é a vez daquele povo ali. Ai, olha lá, filho da pescadora, olha aí. Cadê o... Ah, o Isaac não vem, né? Não aparece, né? Ele só aparece quando ele quer. Que negócio é esse? Vai na mão que é mais rápido, né? Na mão é mais rápido, é mais prático. Esse negócio de pegar, pegando, não dá certo. Vamos lá. Olha aqui vocês, olha que maravilha. Você tem que ser mais você. Você está na fase da caminhada. Desculpa se exagerou aí, viu? Davi! Olha lá, Davi, hein? Sua responsabilidade é grande. Ah. Vocês param de mandar essas coisas de herege. Esse negócio de recebe, não sei de quê. Para de mandar essa gente. Qualquer hora eu vou brigar com vocês, hein? Vocês têm noção das coisas que vocês veem, gente. Eu não posso estar do lado de vocês toda hora falando. E você? Acertei! Vamos lá então. Vamos lá? Vai, Gabriela, vamos. Né? Mas aí você fica assim, ó, bem. Mas junta todo mundo aqui para ver, fica perto aqui, não dá choque não. Você também tem que ficar aqui, já veio bem na comunhão. Você, quem vai tirar foto, não sei como é que vai fazer. Isso. Quê? Ela é grande, vai na água aqui mesmo, vai tomar um banho mesmo. Batismo, na verdade, significa banho em grego, né? Não existe batismo seco. A gente antigamente jogava no rio, jogava na piscina, né? A gente não faz mais na piscina porque dá uma baderna, porque as crianças não querem sair da piscina, não quer, faz uma gritaria, né?
Gabriela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode levantar. A carta não terminou. Pelo batismo, Deus Todo-Poderoso te libertou do pecado e te fez renascer pela água e pelo Espírito Santo. Você agora faz parte do povo de Deus. Siga os passos de Jesus e permaneça no caminho dele para sempre. Amém. O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir, os mudos falar, te conceda que você possa logo ouvir e escutar a sua palavra para a glória de Deus Pai. Amém. Que você veja, proclame e aguente e que a fé habite aí dentro desse coração seu. Tá bom? Tira esse negócio feio, tá aí, né? Aqui. Digamos todos, Gabriela, receba a luz de Cristo. Pode segurar se você quiser, cuidado para não se machucar. Vamos dar uma salva de palmas para a Gabriela. Olha, é uma responsabilidade muito grande, hein? Se esqueça das coisas que eu fiz no você, viu? Olho, boca. Depois você explica para ela. Pode voltar? Vamos lá. Parabéns, viu? Você não foi, você foi, é lógico, né? Você também já foi, né, Matheus? Foi. Graças a Deus. Ô, Elber, né? Elber, né? Elber, sobe nesse negócio aqui, fica firme aí na fé, viu? Quem vem aqui, quem quer tirar foto, não sei como é que faz. Vai te molhar, viu? Elber, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo batismo, Deus Todo-Poderoso te libertou do pecado e te fez renascer pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Você agora faz parte do povo de Deus. Siga os passos de Jesus e permaneça no caminho dele para sempre. Amém. Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda que você possa logo ouvir e entender a sua palavra e anunciá-la para louvor e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebe dos ombros da cruz para que você carregue o jugo suave de Jesus Cristo, que é suave. Receba desses olhos seus aí a cruz de Cristo para que você veja a glória de Deus. Receba na boca a cruz de Cristo para que você proclame o Evangelho e receba do seu peito a cruz de Cristo para que ele habite no seu coração para sempre. Agora, aqui, pera um pouquinho. A senhora, olha, segura a vela, a senhora. Dá uma olhada para a vela. Vamos dizer todo mundo junto. Elber, receba a luz de Cristo. Todos. Elber, receba a luz de Cristo. Amém. Amém. Pode voltar lá. Essa vela é para você acender e rezar, viu? Amanhã vai ter outra para ele, né? Amanhã você vai ter duas. É. Quem vão fazer primeira comunhão amanhã vai receber. Vamos lá. Jesus para sempre. Bendito seja o Senhor de nós, pelo vinho e fruto da videira e toda a boa que nós te apresentamos, e que vais ser para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Para ser comigo, seja o Senhor a Cristo pelo bom, seja o sacrifício.
Não desliga mais o microfone, ele não está desligando. Daniel tá rindo, né? Ele ri, vamos rir da desgraça. Vamos lá, rapidinho. Microfone. Nossa vezes oferta. A naveta, cadê? Não está desligando esse microfone. Eu não vou usar. Aceite, Senhor, com essas ofertas, as orações do teu povo e fazei que o sacrifício inaugurado no mistério da Páscoa, por tua graça, nos sirva de remédio para a vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação, que sempre te louvemos, mas com maior solenidade nessa noite de vigília pascal, em que Cristo, Ele, a verdadeira Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus, como chamou São João Batista. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, morrendo, destruiu a morte, ressuscitando, nos deu a vida. Por isso, na plenitude da alegria da Páscoa, todos nós nos alegremos, todos os povos se alegrem no mundo inteiro, e também com os anjos e os santos e os apóstolos. Nós também proclamamos a glória de Deus todos os dias, dizendo a uma só voz: é o Senhor. Hosana nas alturas, que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e sois a fonte de toda santidade. Santifique esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice,
em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e da ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Te agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui hoje reunidos na tua presença para melhor te servir, celebrando esses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos ao Senhor que, participando do corpo e sangue de Jesus, teu Filho, sejamos reunidos e contados pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra. Tornai a Igreja mais perfeita na prática da fé e da caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo da Diocese do Munhaco, e também com todos os padres responsáveis por paróquias do Brasil inteiro, que lutam, muitos de nós lutamos de verdade, para que o povo tenha vida e que e reine sobre o povo o bem-estar. E assim nós praticamos a verdadeira fé cristã e a verdadeira fé católica. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos todos, da nossa família, dos nossos queridos, amados, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todas as pessoas que, na tua misericórdia, o Senhor chamou desse mundo. Admita todos na luz da tua face e da tua presença. Aquele menino, né, que morreu. Amanhã, né, a missa dele. O menino que mora aqui nas Togas, 15 anos de idade, judiação. Morreu de doenças graves. Estudava aqui do La Salle, se eu não me engano. Você conheceu ele? Judiação. É Mateus o nome dele, não é? Vinícius, é isso mesmo. Judiação. A mãe tá, você imagina. Semana Santa para a mãe dele foi Semana Santa, né? Então que a gente se une amanhã, às 6 horas, a missa dele. A gente se une com a mãe dele, com a família dele. Né? Lembrar esse moço. Tão jovem. Vítima de. Não tem. Câncer, né? Então que Deus ajude a todos. Console de verdade a família. E que Deus tenha ele. De Jesus ressuscitado, um abraço. Amanhã, quando rezamos a missa do dia, que Jesus abrace ele de verdade. E tenha sempre a alma dele perto. Senhor, enfim, nós te pedimos que tenha também misericórdia de nós. E precisamos também, Senhor. Dai-nos a graça de participar sempre da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados apóstolos, com São José, com todos os santos, que desde o começo do mundo é o Senhor que chama, é o Senhor que escolheu, para que eles vivam essa amizade, essa intimidade muito maior que o Senhor, e deu a eles, aos santos, essa missão de nos ensinar a ter mais fé, a louvar a Deus de verdade, sempre olhando para Jesus, crucificado e ressuscitado, que vive e reina gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos juntos a oração que Jesus, graças a Deus, nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino, vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, perdoamos a quem nos tem ofendido, cair em tentação. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males e de todo o pecado. Dê ao mundo a paz que tanto precisa, para que nós todos sejamos ajudados somente pela tua misericórdia. Afaste da gente todo tipo de pecado e também todo tipo de perturbação, enquanto nós esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Felizes somos nós, somos chamados e convidados para participar da Eucaristia do Senhor, da ceia eucarística do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Pessoas que são batizadas já fizeram a primeira comunhão e pediram perdão dos seus pecados no ato penitencial para se aproximar do altar. E a eterna Vamos lá.
Isso aqui é para dizer que a gente tem que caminhar debaixo da proteção e da misericórdia de Deus sempre. Tira esse negócio aí, tá tudo molhado mesmo, não vai secar nada. Cadê? Tá faltando gente aqui? Todo mundo aí tá sentado. Você quer fazer um favor? Tem que empurrar você. Entra embaixo aí, se cabe, não cabe, tudo bem. Deus escolhe a gente para ter fé, viu, dona? Pensa que é você, não. Deus escolhe a gente. Você, antes de nascer, seu pai já tinha você, ele não sabia, que ele não sabia. Tá escutando? É Deus que escolhe a gente. Isso que significa isso, né? Nossa Senhora tem coroa por quê? Porque Deus escolheu ela. Por que Deus escolheu ela? Não sei. Mas escolheu ela. Né? Nós somos tão ruins que a gente põe na cabeça dele, não é isso aqui não. A gente bota aquela cruz de espinho ali, ó. E graças a Deus, Deus tirou. É Deus que tiraram. Deus tirou. Acabou. Então Deus escolhe a gente para ter fé. Nunca esquecer disso. A fé que a gente tem é Deus que escolheu a gente para ser batizado, para fazer primeira comunhão. Viu? Ter vocação na vida. Entendeu? Amanhã é a primeira comunhão, você vê. Eu sei. Tem jeito aí de sair? Não sei. Ai, meu Deus do céu. Vai você na frente. A coisa que tapa a cara dela. Mas vem aqui, mas ele tá saindo ele. Não sei não. Né? Parabéns, viu? Viu? Escutou? É. Dia 10 de maio temos outros encontros comigo da catequese, viu? Para terminar aquela história da missa lá. Escutou? 10 de maio. É um sábado, às 2 horas da tarde, das 2 às 4 horas. Intensivão. Tá? Não esquece? 10 de maio. É porque tem que terminar. Olha, os braços dele. Você é mais alto, né? A senhora aqui, a senhora. Entra aqui, fica aqui na frente, que a senhora é mais bonita de todas aqui. Fica aqui. É Deus que escolhe a gente para ter fé. A gente pensa que é a gente que escolhe, mas não é a gente que escolhe. É Deus que escolhe a gente. E Deus escolhe a gente porque Ele ama a gente. Só isso. Por isso Nossa Senhora tem coroa, né? Ela usa coroa sempre. Jesus usa uma coroa, mas não é uma coroa bonita dessa, uma coroa de espinho que botaram na cabeça dele. Porque a gente é ruim para chuchu. O ser humano é ruim. Né? Mas Deus, graças a Deus, tirou aquela coroa de espinho dele. Então não esqueça disso. A fé, se é que você vai crescer na fé, que isso depende de muita coisa, depende de você, depende da sua família, depende de um monte de coisa. Né? Se você crescer na fé, não se esqueça, esse é um dom de Deus, é um dom que Deus dá para a gente. Olha lá, olha para aquela moça para eles lá. Olha aí, hein? Olha o príncipe, hein? A coroa é só para significar isso, é escolha. Coroa não é poder, não, meu filho. A rainha Elizabeth pensava que era, mas não é. Na religião deles, eles pensam que coroa é poder. O Davi botar uma coroa, coitado, se ferrou. Achou que era melhor que os outros. Tirou? Eu não sei se eles tiraram. Tira foto, por favor. Tirou a foto? Tira foto. Tem alguma coisa errada aqui. Vai, vou ajudar você. Ergue aqui, acho que tem alguma coisa errada aqui. Saiu? Eu acho que nossos braços não vão aguentar mais. Não vai demorar muito, que os braços não aguentam. Não aguenta, eu sei que não aguenta. Pronto? Vai, graças a Deus. Pronto. Obrigado, viu? Você também pelo esforço. Olha que ajuda boa que você deu, hein?
Muito bem. Desculpa da demora. Hoje a missa de vigília, né? Vocês sabem, um pouquinho mais demorada mesmo, não tem jeito. Eu vou assinar já. Sem o Elber e ele não vai embora, tem que pegar as coisas aqui da documentação. O Senhor esteja convosco. Nessa noite santa, muito solene de Páscoa, Deus Todo-Poderoso dê a todos vocês a sua bênção, a sua misericórdia e guarde vocês de todo pecado. Deus, que pela ressurreição de teu Filho Jesus, nos renovou para a vida eterna, conceda a todos vocês a glória da imortalidade da alma. A vocês que, estando terminados esses dias de sofrimento de Jesus, da paixão do Senhor, celebrem com muita alegria na família, na casa de vocês, no ambiente de vocês também, a festa da Páscoa. Deus conceda a todos vocês muitas graças e uma graça maior ainda de chegar um dia às alegrias da ressurreição. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor acompanhe vocês. Você sabe, 7 da manhã, 8h30 e 6 da tarde, as missas da Páscoa aqui na